TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Janela do Céu iniciando, mais uma convidada aqui comigo. Hoje a Dora Urives vai contar pra nós a história dela, aqueles momentos importantes na caminhada pra chegar até o Senhor, né? As experiências que a gente precisa ouvir às vezes, né? Que os outros já passaram, que os outros tiveram na sua vida, para que a gente consiga também levar a nossa história adiante com o Senhor, né? E um testemunho faz toda a diferença para que a gente tenha essa fé renovada, né? Para que a gente consiga também ter o nosso caminho com Cristo, né? E hoje a Dora vai contar um pouquinho como é que foi a experiência dela na sua vida, como conheceu o Senhor, as transformações que o Senhor fizeram. Tudo certo, Dora? Tudo certo. Dora, começa contando pra gente conseguir entender a tua história. Como é que foi, assim, os teus primeiros passos, a tua infância, os teus primeiros contatos com Deus? A minha mãe, ela sempre me carregou junto aonde ela ia. Então, todas as igrejas que a minha mãe foi, ela sempre andava comigo, de mão dada, assim, comigo, me levando. Então, eu conheci muitas igrejas, fui em muitos lugares, assim, aonde ela ia, eu ia junto. E ali eu fui conhecendo Deus, né? E o que tu achava? Tu achava, assim, legal participar? Achava que era importante? Tu via na tua mãe o testemunho do Senhor, uma diferença? Então, né, eu era muito criança, assim, eu não entendia muito, mas eu sei que em tudo que era lugar, assim, que ela ia, ela me levava junto, assim, era uma experiência diferente, né? Então, a minha mãe é uma pessoa, assim, que ela não é assídua na igreja, mas ela tem muita fé. E ela me ensinou também a ter essa fé, assim, que ela tem. E eu me lembro, assim, que se ela ia no batuque, ela me levava junto. Se ela ia na igreja, ela me levava junto. Era em tudo mesmo. Se ela ia em qualquer lugar, a Dora tava pendurada com ela, assim. Então, sempre a gente tira, né, as experiências, assim, do que é bom e até do que é ruim, né? Então, eu podia escolher ali, né, até a minha adolescência, assim, eu sempre ia com ela. E depois, quando eu virei adolescente, olha, porque eu já conheci tudo com ela, né? E aí, quando chegou na fase da adolescência, tu já tinha, assim, já tinha ido a vários lugares, né? Já tinha tido essas experiências. E como é que foi na tua parte, assim, da adolescência? Tu tinha interesse no Senhor? Porque é uma fase meio complicada, né? A maioria das pessoas conhece o Senhor e chega nesse momento e se desvia, tem outros interesses, né? Mas como é que foi pra ti? Então, foi uma fase, assim, bem rebelde, né? Minha ali da minha adolescência, assim, que eu acho que eu fazia tudo pra chamar atenção mesmo, assim, incomodar, fazer arte, incomodar no colégio, brigava muito no colégio. As gurias tinham que fazer turminha, né, pra brigar comigo, assim. E foi bem conturbado, assim, pra minha mãe e meu pai, né? Mas quando eu fiz 22 anos, aí eu fui pra igreja. E aí fiquei um tempo, um ano e pouco, assim, e depois me afastei. E por que tu foi pra igreja? Oi? Por que tu teve esse retorno, assim, de ir pra igreja? Porque eu fui convidada. O senhor Bolívar sempre me convidava, ele ia na minha casa. Já ali na minha infância, eu me lembro que a minha mãe também ia num grupo familiar da casa do Bolívar. E em outros grupos também da igreja. Ela fazia uma misturança, assim, mas ela sempre me levava um pouco em cada, né? Mas eu conheci ali o grupo familiar da igreja, né? E depois, com 22 eu conheci, com 24 eu voltei, né, pra igreja, e eu voltei e comecei a fazer as coisas que o Senhor mandava, né? Ali eu fui aprendendo a perdoar, a pedir perdão. E o que aconteceu de diferente, assim, dessa primeira vez que tu teve esse contato com a igreja, com o Senhor, pra segunda vez? Porque
teve uma diferença, né? Porque na primeira vez parece assim que tu Sim. não foi de fato, né? Foi dar uma visitada só. Mas depois, de fato, quis fazer aquilo que tu tava ouvindo, né? O que houve de diferente pra tua ideia mudar, pra tua vontade mudar? Na primeira vez, com 22, eu não tinha entendimento, então eu estava lá, mas eu não entendia nada. Então as pessoas oravam em mim, eu tinha uma fila também que a gente orava nas pessoas, e eles até me colocavam naquela fila para orar pelas pessoas assim, e eu ia bastante assim, mas não entendia muita coisa. E na segunda vez foi totalmente diferente. Na segunda vez eu via as pessoas no vídeo e já os vídeos que o irmão Sérgio participava ali no CDzinho, eu só conhecia ele no CD, né? Não via ele muito pessoalmente assim. E já quando eu voltei na segunda vez, eu já enxergava aquele pastor pregando, né? Ministrando e ensinando coisas que mexia muito dentro de mim, assim. Quando ele liberava a palavra, assim, e eu abria a Bíblia, eu via que o que ele estava falando estava escrito ali na Bíblia. E que eu não conseguia fazer aquelas coisas assim, mas eu pedia para Deus, assim, que eu queria fazer certo, que eu não queria sair de novo como eu saí da primeira vez que eu entrei. Eu queria fazer tudo certinho, mas que não era fácil, né? Então, na segunda vez eu criei entendimento, assim, do que era certo e do que era errado. E como é que foi esse processo, assim? Tu teve auxílio das pessoas que já estavam ali na igreja? Teve material que te ajudou? Porque é uma virada na mente, assim, que não acontece do nada, né? A gente precisa ter um auxílio interno e um auxílio externo para que isso aconteça dentro de nós, né? Sim. Já nessa segunda vez, né, eu tive muito auxílio dos irmãos, porque na minha casa não tinha internet. Então, eu não, na outra vez ali, eu ia em poucos grupos. Já nessa outra vez que eu voltei, eu já visitava os grupos. As irmãs todas praticamente tinham internet. E eu não tinha vergonha, eu dizia, na minha casa não tem internet, eu posso ir na tua casa. Elas me convidavam para olhar os encontros. As irmãs me acolheram, assim, né? Sabrina, a Fran, tantos irmãos, assim, que eu ia na casa, assim, dos irmãos, eles me chamavam pros grupos, me ensinavam a palavra, colocavam a rádio, TV Menorá pra me escutar, eu achava o máximo, porque eu não tinha isso na minha casa, Sim. né? E aí tu viu, assim, que o teu crescimento e a tua forma de tocar o Senhor começou a mudar? Porque quando a gente é adolescente, criança, a gente tem formas, né? Uma oração, agradecer ao Senhor, pedir ajuda. Normalmente é isso que a gente faz, né? Quando a gente tá conhecendo o Senhor também, a gente tem essa visão, né? De buscar auxílio no Senhor, de ir no culto quando eu quero agradecer, quando eu quero pedir algo, enfim. A gente tem essas limitações na comunhão com o Senhor, né? Mas depois que a gente começa a ter certo conhecimento, a gente começa a ver que é muito mais, né? É muito mais amplo aquilo que eu posso discutir com Deus, né? Aquilo que Ele vai me dar de resposta, o guiar do Senhor. Tu começou a ver, assim, a tua mudança, tanto interna e externa na tua vida? Sim. Interna eu comecei a ter crescimento, né? E externa, assim, eu tinha um ego muito elevado. Eu usava um mega hair até a cintura, tinha um baita no cabelão, usava piercing, queria fazer tatuagem, muita coisa assim. E nas primeiras ministrações do culto ali, Deus já começou a falar comigo. E eu tirei o piercing. No terceiro culto, assim, eu já comecei a tirar os piercing que eu tinha colocado. Tirei o mega hair, fiquei com o cabelo mais curto. Já começou a baixar um pouco aquele ego, assim, que eu não sabia que aquilo era só pra mim me engrandecer, né? Depois eu usava roupa curta também, saía de noite, assim, nas boates, passeava, assim. E aquilo ali foi uma das coisas, assim, que Deus foi tirando, né? As roupas curtas, as boates, a danceteria, todos esses lugares, assim. Ninguém disse que não é para mim frequentar, ou ninguém disse que eu não podia usar aquelas roupas, mas automaticamente eu fui mudando. Então eu não ia com aquelas roupas para a igreja e depois também comecei a sentir um constrangimento assim de usar fora da igreja.
E aí meus amigos diziam que eu tava ficando louca. Por que que tu tá assim? Tu tá usando umas roupas de véia? Elas falavam pra mim, davam risada da minha cara. Mas foi o Senhor, assim, com o tempo, né? Foi me mudando, assim, devagarinho. E dentro de ti, assim, tu falou que sentiu que teve crescimento, né? Como é que é esse sentimento, assim? O que tu fez pra ter isso? A minha mãe tinha um salmo, Salmo 91, que a minha mãe lia pra mim todos os dias. Quando eu saía, minha mãe lia. E eu não acreditava que aquele salmo ia me tirar da rua, né? Então, toda vez que eu saía de noite, minha mãe chegava ali e dizia pra mim: esse salmo aqui, Dora, Deus vai te tirar do mundo, Deus vai te tirar da rua, e eu tenho fé em Deus que Ele vai fazer isso. E um dia, Dora, tu vai ler esse salmo para as pessoas, e aí tu vai criar fé. Eu dizia amém, amém. E depois eu comecei a ver que eu tava lendo já aquele salmo com vontade, assim, que Deus me cuidasse, que Deus me guiasse, que eu não queria mais fazer do meu jeito. E aí foi tremendo, assim, porque daí eu comecei a criar fé, lendo a Bíblia, minha mãe me mostrando, e depois o auxílio dos material, né, começa a fazer uma reviravolta, assim, dentro da gente, que tu não quer mais ser, tu não tem força, mas tem algo dentro da gente que mostra que a gente tem como mudar, é só a gente querer e se negar que Deus tá dentro da gente e Ele vai fazer a gente mudar. E tu lembra, assim, dos primeiros pontos que tu viu na tua vida que tu pensou, não, isso eu não quero mais ser assim, eu quero uma mudança? Olha, eu era muito briguenta, né? Então, qualquer coisinha assim era o motivo de eu brigar, de eu xingar e de brigar assim, cair na pancadaria mesmo, né? De brigar feio, assim. Isso foi o primeiro ponto que o Senhor me tocou, né? Daí eu comprei aquele livro, Senhor Serve com Servo. Então ali Deus começou a juntar uns cacos que eu já tinha feito, né? Já tinha já brigado, e daí Deus fez eu me reconciliar com as pessoas, pedir perdão. E pra mim, a parte do perdão é a parte mais difícil que tem, assim, né? Porque quebra o orgulho da gente, assim. Eu vi que a primeira coisa que o Senhor mexeu foi no meu orgulho. Dora, tu sentiu que esse processo, assim, depois de tu conhecer já de uma forma diferente o Senhor, começar a ter contato com os materiais, como tu mesma disse, né? Começou a ver essas experiências que o Senhor estava te dando, né? Conhecia a verdade e as experiências externas estavam mudando, né? Tu conseguiu ver, assim, dentro de ti aquilo que o Senhor restaurou, aquilo que o Senhor mudou, uma mudança na tua vida, no rumo da tua vida? Eu vi, assim, que tudo que eu tinha lido, né, nos materiais, o Senhor queria experiência, assim, da minha vida, e as primeiras coisas foi a liberação de perdão. Eu comprei o livro Senhor Serve e Conservo, e ali o Senhor começou a trabalhar, assim, muito na minha vida, né, de pedir perdão para as pessoas que eu ofendi, das pessoas que me magoaram, eu tinha que liberar perdão também. Então, foi bastante experiência, assim, Uma com nova Deus, vida. e sim, saber que eu estava errada e que eu precisava, né, consertar para não ficar com aquela raiz. Aí eu aprendi que aquela raiz vira uma raiz de amargura, né, dentro de mim, e que o Senhor não quer, né? Deus não quer que haja nenhuma raiz de amargura dentro de nós. Então tudo foi lendo ali a palavra, os versículos, que Deus foi me mudando. E pra hoje, assim, as pessoas que estão ouvindo teu testemunho, que talvez já estão aí há um tempo na igreja, né? Nesse processo que acontece várias vezes na nossa vida, né? Que é o conhecer e a gente batalhar para que aquilo seja uma verdade, né? Na nossa vida. O que tu falaria, então, para essas pessoas que estão ouvindo o teu testemunho, que estão tentando também, né? Que querem ver essa mudança na vida delas? Tentando, tô até hoje, né, Joana? Assim, lendo os versículos, mas a coisa mais importante, eu acho, assim, é a gente ler os material, porque com o material ali ligado com os versículos, que o material mostra para nós os versículos e a gente
tendo vontade de assistir o material, porque o que eu comecei a conhecer eu nunca ouvi, eu não sabia que existia, né? Então, cada material, assim, foi trabalhando uma área diferente, né, na minha vida. Então, sempre que eu posso, eu sempre coloco um seminário, um CD, algo assim, e coisas que eu ouvi há muito tempo, né, no material lá. Logo que eu entrei na igreja, assim, eu escuto hoje e eu sempre tiro algo diferente, assim, de Deus, que aquela área ainda tá falha que eu preciso mudar. Então, eu deixo para os irmãos que os irmãos comprem, né, os materiais e escutem, né? Eu tinha um caderninho que eu anotava tudo. Então, a irmã Grace, logo que eu entrei na igreja, ela dizia que eu tinha que ter um caderno para fazer as anotações. E eu anotava tudo. E eu faço isso até hoje. Até hoje eu tenho o caderninho ali que eu anoto as coisas que me chamam a atenção, assim, para mim não esquecer. E isso é importante, né? Porque quando a gente aceita o Senhor naquele primeiro momento, quando a gente começa a ouvir as primeiras verdades, né? A gente tá aceitando um projeto pra vida toda, né? Até o Senhor vir e encerrar esse nosso momento aqui, né? A gente vai estar trabalhando nesse projeto, né? Nesse ajuste. E isso é uma forma também do Senhor dar essa realidade para outras pessoas também, né? Porque quem tá à nossa volta, para quem convive, para quem nos conhece, para quem vai ouvir o testemunho, né? Tem a certeza de que a gente tá todo mundo está nesse processo, né? De conhecer o Senhor, de tentar buscar, de tentar encontrar esse ponto de mudança na nossa vida, né? Que só o Senhor pode fazer, só essa transformação que é lá dentro, né? Como tu disse naquele teu primeiro momento conhecendo, ninguém te falou, faz isso, veste isso, vai em tal lugar, anda de tal jeito. Ninguém fala isso, né? Porque não é necessário, né? A gente precisa conhecer quem já tá dentro de nós, que é Cristo. Aí, então, eu vou ter, né, essa transformação como algo natural, né? Algo normal, como algo que só tá fluindo, né? E é isso que o Senhor quer de nós, né? Apenas deixar o que Ele já colocou dentro de nós vir pra fora, para que a gente consiga, né, ter esses momentos de mais paz, né? Esses momentos de mais confiança no Senhor. Tu consegue sentir na tua vida, Dora, que depois que tu colocou a tua vida nas mãos do Senhor, tu conseguiu descansar mais, tu conseguiu compreender melhor aquilo que tu estava vivendo? Eu vejo no momento da dificuldade, né? Que eu consigo sentir paz, né? Porque no momento de tribulação, o Senhor, Ele tá cuidando de mim e tá cuidando do meu problema. E desde novinha, assim, eu sempre cuidei da minha vida, dos meus problemas, sempre eu tomei conta da minha vida. E quando eu entrei, né, pra vida do Senhor, Ele cuida das minhas e eu cuido das dele. Então, no momento de tribulação, assim, eu me lembro, né, que a gente tem que se alegrar na tribulação. E aí eu peço pro Senhor me dar graça, porque eu sei que aquele período vai passar, mas que Ele produz também essa tribulação na nossa vida, porque é a permissão dele, né, aquele quebrantamento. Então eu aprendi que eu tenho que me alegrar na tribulação e esperar a vontade de Deus, assim, até Ele mudar aquela situação. E aceitar e ter fé que Deus está cuidando dos meus problemas. Creio que a gente vai ver o Senhor na nossa vida, né? Então, você acompanhou aqui o testemunho da Dora comigo, né? Conheceu a história dela, com aquilo que o Senhor fez na vida dela, né? Porque é isso que é importante para nós que estamos ouvindo, né? Para ver as mãos do Senhor na vida dos nossos irmãos e crer que Ele vai fazer também na nossa, assim como a Dora trouxe agora. Dora, muito obrigada por contar o testemunho, participar aqui do Janela do Céu. Amém. Deus abençoe. Eu agradeço a todos que ouviram aqui um testemunho no Janela do Céu. E se você se identificou com a Dora, né, no testemunho dela, no passo a passo que ela fez para encontrar o Senhor, continua aí, né, que o Senhor com certeza vai fazer essa transformação por completo. TV Menorá apresentou Janela do Céu.
Janela do Céu.